na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o que nós queremos nessa noite, né? É o motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui, para engrandecer o nome desse Deus que faz todas as coisas e pode todas as coisas. Não há dúvida no nome do Senhor. Ele é um Deus de certeza, e é isso que a gente quer declarar hoje, nessa noite, aqui nesse lugar. Que em Cristo nós temos a vitória. É Ele que nos ajuda contra o inimigo, né? O seu nome é santo. Então vamos declarar que Ele é grande, Ele é poderoso, Ele sabe de todas as coisas, Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. E que nós possamos confiar no seu infinito amor, que não há dúvidas daquilo que Ele possa fazer, que você possa receber esse amor que preenche o nosso coração e nos tira da tristeza, e nos tira da depressão, e nos tira o medo, e invade nosso coração de paz. O inimigo, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Santo tu és, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Vamos fazer essa oração? Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim.
Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito boa noite. Com grande satisfação estamos recebendo aqui a senhora Gisele, Gil, Klaus, pessoas que vieram nos abençoar nessa noite, pessoas que viajaram para estar aqui. Agradeço a Deus, tá, pela vida de vocês. O mesmo Deus que trouxe vocês possa levá-los também em segurança em nome de Jesus. É com grande satisfação que estamos aqui recebendo. E, senhora Gisele, quantos anos de convertida? Conta um pouquinho para a sua história. Depois o Klaus é doidinho de falar também. Tá. Calma. Então, que eu aceitei mesmo Jesus, que eu fiz minha aliança, tem 17 anos. Né? Foi quando eu vim contando para ele ainda. Eu já ia na igreja, né? Visitava, mas foi mesmo quando eu engravidei dele, né? Foi até um dia de culto na Metodista Central e eu descobri que estava grávida e eu lembro que eu saía tardinho para pegar o ônibus para casa e estava tendo culto de terça, que era o culto de adoração, e eu entrei na igreja e orei e com muito medo, né? E pedindo ajuda ao Senhor, e ali eu fiz aliança mesmo. Foi o dia que eu senti no meu coração mesmo, né? Essa entrega da minha vida para ele. Aí, pouco tempo depois eu passei pelo batismo e estamos ainda caminhando, né? Amém. Glória a Deus. E a sua história, Gil, um pouquinho da sua história. Eu fui nascida e criada na igreja, né? Família evangélica, batistas. Me batizei com 10 anos, aí já vão 30 anos batizada, mas alguns desvios pelo caminho. Mas eu posso dizer mesmo que mesmo com tantos anos de igreja, de família crente, fui encontrar Jesus, conhecer Jesus, ter um encontro verdadeiro com Jesus em 2019. Glória a Deus. E foi o meu encontro verdadeiro com Jesus, que eu digo, né? De lá pra cá que eu nasci mesmo, de novo. Então tem esse tempo aí que a gente tá caminhando junto, na mesma igreja, glória a Deus. Essa é a caminhada. É interessante que as pessoas acham, né, que vão para o Senhor Jesus e as dificuldades vão acabar, as lutas vão terminar, mas não, né? O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas que era para termos bom ânimo. E tem um amigo meu, o pastor Wesley, que ele falava o seguinte: não importa como você começa no Evangelho, mas sim como você termina, sabe? E dentro aí desse começar e o terminar, a gente tem que, esse meio tempo aí, de luta, de batalha, mas também é muito prazeroso, né? Você saber que você está na obra do Senhor, que você é um chamado, uma chamada para estar na obra. E é muito, eu falo que é muito importante a gente ter essa visão, sabe? De que o nosso ministério, que a nossa vida impacta outras vidas, né? E louvo a Deus, eu tenho 25 anos, né? Eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador na Metodista Central. E eu louvo a Deus por cada dia que Ele me permitiu estar na presença dEle, que Ele me permite estar na presença dEle, porque a gente vê que, não obstante as lutas e dificuldades, né, José? A gente sabe que a gente tem crido, a gente sabe que o Deus Todo-Poderoso, Ele cuida de nós, Ele está, né, sempre do nosso lado. E como pai, né, no filho pródigo ali, né, ele está sempre de braços abertos, sempre pronto para nos levantar, né? Não importa quantas vezes íamos cair, mas o importante é nos arrependermos, pedir perdão e clamar pelo sangue de Jesus e continuar na caminhada. E você, Klaus? Eu fui nascido e criado na igreja, né? Minha mãe disse que ela estava grávida de mim, ela teve encontro com Deus. Nascido e criado na igreja, mas assim, a grande experiência que eu tive, o primeiro encontro que eu tive mesmo com Deus foi há uns 6 anos. Era bem novinho, que era o Peniel Kids.
Lembra disso? Que foi o Kids, que foi onde a gente teve várias ministrações, né? Tive um encontrão com Deus mesmo. Já tinha tido outras experiências antes, mas assim, primeira maior experiência assim, foi nesse encontro, batizado com o Espírito Santo, graças a Deus. Temos 6 anos, caminhadozinho. Sabe quantos anos, Klaus? Eu tô com 16. Tinha 10 anos. Enorme, Klaus, né? Eu queria abrir um parênteses também para falar, eu sempre falo isso e falo com muita alegria, da importância de um cristão maduro acompanhar a gente quando a gente está ou acabou de conhecer Jesus ou a gente está retornando. Sim. E a vida da Gisele, para mim, representa isso. Eu lembro que, não sei se ela lembra que eu falei, eu não quero mais retroceder. Eu não aguento mais retroceder. E ela me segurou e me deu leitinho, e foi tratando, até a gente se tornar maduro também. Glória a Deus. Então, a importância de ser acompanhado por um crente maduro, para mim, foi assim, essencial. E outras pessoas, né? Eu falo até porque, como minha líder, mas com outras amigas também, e outros líderes também. Sim, Deus vai colocando pessoas boas no nosso caminho. E o que você falou é muito importante, porque agora recentemente tive uma reunião com a pastora da minha igreja e eu falei com ela isso. Falei com ela que, graças a Deus, eu tenho um grupo grande de pessoas que oram por mim, que me acompanham. Falar que eu nunca pensei em desistir, eu ia estar mentindo, mas eu fiz um pacto com o Senhor. Eu lembro desse pacto até hoje, porque foi o pacto que decidiu a minha vida. Eu estava na escola dominical e aí eu pedi ao Senhor, né? O Espírito Santo me tomou nesse dia. Eu comecei a chorar. E falei, Senhor, ainda que eu queira te largar, não largue minha mão. Ainda que eu fale outras coisas com o Senhor, que está valendo é o dia de hoje, nunca larga minha mão. E ali eu selei um pacto com o Senhor e, graças a Deus, passei por muitas turbulências, né? As pessoas mais íntimas sabem, meus amigos também sabem, mas o Deus Todo-Poderoso nunca largou minha mão, sabe? Então, eu louvo a Deus porque Ele tem cuidado minuciosamente da minha vida, da vida do meu filho. Casei agora com a Michele. Deus tem tratado os nossos corações, tem curado feridas. E eu sou extremamente apaixonado com o nosso Deus. Extremamente apaixonado. Porque só Ele vai nos amar do jeito que nós estamos, né? E só que Ele não fica satisfeito do jeito que nós estamos, né? Ele vai nos transformando para que nós possamos a cada dia sermos mais parecidos com o Senhor Jesus, né? Que é o modelo perfeito. E não é fácil, mas é possível, né? E assim Deus vai tratando nossos corações, curando as feridas, tirando algumas coisas que têm que ser tiradas, colocando outras que têm que ser colocadas. Eu ouvi uma música recentemente, esse nome do rapaz, mas ele fala o seguinte, que cada vez que ele vai caminhando para a cruz, ele vai falando que pedaços dele vão ficando para trás. Zé Júnior, acho que é uma coisa assim. Pedaços dele vão ficando para trás e partes de Jesus vai preenchendo. Eu achei muito interessante essa música, porque na verdade é uma poesia para Deus, né? Que quando a gente vai realmente caminhando para a cruz, o nosso eu vai ficando para trás, né? E aquilo que era o nosso eu, o Senhor Jesus vai preenchendo com partes dele. E é uma caminhada que nós temos que ter até o último dia, né? Até que o Senhor Jesus venha em glória para nos buscar sobre as nuvens. E não podemos desistir, não podemos parar, não podemos orar para as circunstâncias. Você está falando aí do discipulado, né, da Gisele. Eu tenho também, graças a Deus, grandes discipuladores. Não vou falar o nome de um não, porque vai ficar feio, mas eles sabem, homens de Deus que seguraram a minha mão e falaram assim, olha, nós estamos com você, não vamos desistir, você não vai desistir, você não vai parar. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o quão valioso
por esse discipulado que a irmã Gil falou aí. Porque sozinho você não consegue, sabe? E aí Deus levanta homens, mulheres, jovens, pessoas, né, que vão te ajudar na caminhada. E assim nós vamos, depois o jogo vira, você vai ajudar essas pessoas também. E assim nós vamos, né? Porque isso é ser igreja. E dentro desse contexto, eu falo para você, meu irmão, minha irmã que está em casa aí, que talvez está afastado dos caminhos do Senhor, está afastado da igreja, da casa do Pai, e fala assim, não, porque lá me traíram, lá me machucaram, lá me feriram, mas deixa eu te falar uma coisa, não tem como uma brasa ficar fora do braseiro. Se você realmente é de Cristo, você tem que congregar. Eu falo, missionário, que aqui no nosso altar, que é devido ao Senhor, não vem ninguém avulso, não vem ninguém missionário avulso, pastor avulso, não, vem pessoas que estão todos firmados na casa de Deus, sabe? Então, cuidado que Deus colocou no meu coração sobre isso. Então, assim, nunca vai ter alguém aqui que está, eu sou itinerante, não, nunca. Vai ser pessoas que têm realmente uma história em uma igreja, que trabalham na igreja, seja pastoreando, seja discipulando, seja servindo, né? Mais diversas formas, mas sempre pessoas ligadas à videira que é Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus por todos vocês, tá? Queria que a irmã Gil estivesse orando pela missionária Gisele, ela vai trazer a palavra. Senhor, como é bom estarmos aqui, Pai. Como é importante esse trabalho, como é importante esse ministério. E nós te louvamos e te agradecemos pela vida de cada um que está à frente desse projeto, que é para levar o teu nome o mais longe possível. Amém. E àqueles que precisam tanto de ti. E para nós também que necessitamos a cada dia nos preencher do Senhor, Amém, Pai. Deus. Colocamos a Gisele nas tuas mãos, Pai, clamamos pela vida dela, agradecemos pela vida dela, quão preciosa é essa mulher de Deus, que tem levantado pessoas, mesmo às vezes destruída em pedaços, mas ela tem levantado pessoas e tem levantado gerações e tem, o Senhor tem usado a vida dela, Pai, neste momento, com a palavra, que o Senhor esteja com ela. Use, Senhor, da maneira que o Senhor tem para usar, da maneira que o Senhor pode fazer, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida dela, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos falar um pouquinho sobre esse ingrediente principal, né? Podemos dizer assim, da nossa caminhada com Deus, que é a fé. Eu sempre que eu tenho alguma palavra para ministrar, eu converso muito com Deus, eu fico assim, qual que é o tema, o que o Senhor quer falar. E eu estava dirigindo a trabalho, estava na estrada, no dia que o Senhor me falou, e ele falou algo para mim, ele falou uma frase para mim, ele falou assim, Gisele, não abandone a sua fé. Foi até no momento que eu estava orando, fui orando também, coisas pessoais, colocando para Deus. Ele falou, não abandone a sua fé. Aí ele falou assim, não, mas abandonar minha fé eu não abandono, né? Não tem, é um caminho sem volta. Aí ele ministrou o meu coração. Porque ele disse assim, não, eu estou falando da fé de quando você fez uma aliança comigo. Né? Então, aí eu, dali para frente, comecei a refletir. Eu falei com meu filho, filho, eu não passei pro papel. Eu sempre demoro um pouquinho para passar pro papel, mas porque fica remoendo tudo que Deus está falando. Eu sei que ele sempre muda no dia, quase na hora. Então eu espero mesmo aquela convicção para colocar tudo. E ele foi falando esses dias todos no meu coração. E eu refleti muito sobre esse abandono da fé, né? Que às vezes, no decorrer da nossa caminhada, a gente aceita Jesus, faz ali uma aliança e começa toda uma caminhada, mas muitos abandonam a fé. E nós, quando nós cristãos, a gente tende a pensar mesmo que assim, aquele que abandonou a fé é aquele que se desviou do caminho, que voltou às práticas pecaminosas, né?
Só que o que Deus ministrou no meu coração foi justamente isso, que existem os cristãos que estão servindo o Senhor, que estão indo na igreja, que estão participando de células, de momentos de comunhão, mas estão abandonando a fé. Né? Não abandonam Jesus, não abandonam ali o ir, né? A prática de ir ao templo, o serviço ao Senhor, mas vai indo, e isso é um caminho, né? Isso a gente vai só regredindo até o momento que a gente não vai ter forças. E então Deus falou assim, não abandona a sua fé. E eu falando, Senhor, mas eu não vou. Aí ele falou, não, é aquela fé, daquela promessa, daquele propósito que você sabe que eu tenho para sua vida desde lá do início. Então eu fui refletindo como que as dificuldades, né? As barreiras que se levantam, vai mesmo afastando a gente do propósito. Eu falei assim, Senhor, me perdoa, né? Me perdoa se a dúvida está vindo no meu coração, me perdoa se tem dia que eu acordo e falo assim, não quero, não vai dar certo, estou cansada, porque isso é humano, mas a gente precisa pedir a Deus esse discernimento, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que quando existe então uma promessa, né, e as circunstâncias ela fazem a gente desacreditar, que esse que é o momento da gente colocar a nossa fé em ação, né? A gente precisa, nesse momento de dificuldade, nesse momento que a gente está começando a desacreditar de algo, colocar a nossa fé em ação, porque fé é justamente isso, né? É a gente crer naquilo que a gente não tá vendo. Hebreus 10:39 fala assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, ser um cristão, ele não pode retroceder. Jamais. Mesmo que esteja difícil a caminhada, né? Mesmo diante das circunstâncias, as tempestades, a gente não pode retroceder. A gente precisa sempre avançar. Né? Sempre, igual a gente falou na caminhada, né? Precisou do leitinho ali, mas depois a gente chega numa fase madura. E aí, é nessa fase da maturidade cristã que a gente precisa entender que a nossa fé ela tem que ser praticada, né? Ela tem que ser praticada constantemente, porque é o que vai nos manter ali alinhado com o propósito de Deus. Né? Hebreus 11:1 fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé em ação é quando a gente está vendo, ó, eu não estou vendo saída, eu não estou vendo isso acontecer, eu não estou vendo possibilidade alguma, mas eu creio, né? Porque nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível, né? É um Deus de promessa, é um Deus que faz uma aliança com a gente. E a gente vive nos dias atuais, a gente tem vivido, assim, vendo muito mesmo o crescimento desse abandono em todas as áreas da nossa vida. Esse hábito de abandonar, quer desistir, quer se render, quer se entregar, a gente acaba trazendo isso para a nossa própria vida, muitos cristãos, né? A gente vê ao nosso redor o tempo todo as pessoas abandonando relacionamentos, abandonando profissão, né? Abandonando um projeto que às vezes começou por dificuldade. Então isso acaba, a gente, né, virando hábito para muitas pessoas. Não, eu posso abandonar, né? Porque eu posso recomeçar. Sim, Deus é um Deus de recomeço, nós sabemos disso, né? O problema é quando a gente trata as coisas, principalmente as coisas do Senhor, como descartáveis, né? As coisas do Senhor, referente ao Senhor, a nossa fé, a nossa caminhada, nada pode ser descartado. Esses princípios básicos da caminhada não são descartados jamais. E as consequências vêm, né? E as consequências vêm. E a gente vai precisar, por mais que a gente tenha um Deus perdoador, um Deus da graça, da misericórdia, né? As consequências a gente não está livre dela. Então,
é a lei da semeadura, né? A gente vai colher aquilo que a gente plantar. Né? E às vezes a gente está ainda colhendo coisas lá de trás e a gente percebe isso. Olha, lá atrás, quando eu não tinha essa aliança com o Senhor, eu ainda colho. Jesus perdoou. Somos novas criaturas, mas existe sim as consequências. Né? E é a fé que vai manter a gente alinhado e falar, não, existe um propósito maior. Né? Existe algo muito maior do que o sofrimento que eu estou passando aqui na Terra. Né? É difícil, é muito difícil. Né? Muitas vezes a gente precisa oferecer um sacrifício de louvor, igual nós estamos aqui no momento. Eu tenho as minhas lutas diárias, a Gilva delas, o Klaus, né? o Nilton. Nós temos as nossas lutas, as meninas que estão ali, com certeza. Né? Dia após dia. Então, assim, mas a gente encara, né? O que nos faz, né? A nossa fé. É a gente crer que por trás de tudo isso que a gente está passando, existe algo maior reservado para nós. É por isso, por esse motivo que nós vamos lutar. Né? Não, eu vou servir o Senhor com excelência, eu vou levar a palavra dele, eu vou louvar, independente do que eu estou passando nesse momento, porque eu tenho fé. Isso daqui é passageiro. Que eu estou indo para um lugar, né? Um lugar da promessa do Senhor. Então, se nós cristãos, nós não temos essa opção de retroceder. Não existe. Existe só um caminho. Nós temos na Bíblia, então, os exemplos da fé que Deus colocou no meu coração. E nós temos aí nosso pai da fé, Abraão, né? É uma história incrível de uma fé inabalável mesmo, e conhecido por essa fé inabalável, mesmo quando todas as circunstâncias de Abraão pareciam impossíveis. Romanos 4:20 diz assim: Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus. Então, olha que exemplo, né, que nós temos aí do pai da fé. Ele não duvidou. Ele não duvidou. Aí ele não duvidou porque as coisas para ele eram diferentes do que é para nós hoje. Não. A promessa de Abraão era que ele seria o quê? Pai de multidões. E a mulher dele era estéril. Sara não podia engravidar. Né? E a gente, lendo a história de Abraão, a gente vai ver que ele esperou. Foram 25 anos esperando pelo filho da promessa, né? que é Isaac. Então, assim, nós vamos passar por esse processo da espera. E vou falar um pouquinho também da mulher do fluxo de sangue, da fé dessa mulher. Né? Um grande exemplo também, né, de uma fé inabalável. E ela, apesar da condição física e social dela, a fé dela estimulou ela para que ela buscasse Jesus ali. E a palavra de Deus vai falar que ela enfrentou toda aquela barreira social, né, física dela, que as condições físicas não eram boas. Pensa aí, né, 12 anos com fluxo de sangue, com certeza ela estava fraca, debilitada demais. Mas ela enfrentou isso, enfrentou as pessoas, o julgamento das pessoas naquela época, mas ela enfrentou tudo. Se rastejou, porque a fé dela impulsionou ela a falar, não, se eu tocar no manto dele eu vou ser curada. E a palavra de Deus fala que ela foi curada imediatamente, instantaneamente ela foi curada. Né? O que Deus ministrou no meu coração também foi que Abraão, ele teve um desafio que foi o tempo. Como é desafiador pra gente, né? A gente tem que esperar por algo. Deus foi lá e falou, você vai ser pai de multidão, Abraão. Quantos anos, quantos anos que ele esperou, né, para ver a promessa se cumprir, né? E depois Isaac ainda, quer dizer, seria pai de multidões. E Isaac foi o filho da promessa, mas Isaac também teve dificuldade para ter filho. A mulher de Isaac também veio estéril. Então, olha só, né, a dificuldade para crer, assim, você é pai de multidões, como assim, né? Minha família tem uma dificuldade para engravidar, mas ele passou por esse processo, né, do tempo da espera, e é desafiador demais, né, porque ainda mais nessa época de hoje, fast food, tudo rápido,
Lá em casa a gente pede um lanche, pede alguma coisa, a gente fica ansioso olhando o relógio, quer que chega rápido. 12 minutos, né? só 12 minutos. E se demorar, não, mas por quê? Então, assim, a gente está acostumado com muita facilidade, né? Rápido, agilidade. E muitos hoje em dia, se não tem essa agilidade, você é mole. Então, assim, é desafiador demais. Eu detesto uma fila de banco, eu detesto esperar um ônibus, se precisar eu vou esperar, mas é ruim, nós não gostamos de esperar. É desafiador. Então, Abraão, ele passou por esse desafio do tempo. A mulher do fruto de sangue já foi a da coragem, da ousadia, porque ela recebeu a bênção dela instantaneamente, rápido. Então, olha só, né, que desafiador. Às vezes a gente vai olhar pro nosso irmão e fala assim, não, mas ele chegou agora, ele se converteu, a promessa dele está ali, está se cumprindo, os planos que Deus tem para a vida dele, o chamado dele. E eu, Senhor, que estou há tanto tempo ali, né? Mas existe uma promessa para todos. A gente só precisa colocar a nossa fé em ação, né? Então, que Deus possa ministrar no nosso coração. Se a gente falar, estou cansada de esperar, não desista, né? Espera. Se o irmão ao nosso lado, o irmãozinho que aceitou Jesus agora na igreja, já recebeu, glória a Deus pela vida dele, já está vivendo os propósitos do Senhor, glória a Deus. Mas a nossa vez vai chegar, a vez do irmão do lado também vai chegar, e a gente precisa ser um incentivador. Ó, não desista não, tenha fé, porque muitas promessas na Bíblia passam por esse tempo de espera. E existem práticas, então, né, coisas que a gente precisa praticar constantemente para fortalecer a nossa fé. E eu anotei 3 assim, coisas essenciais para que a gente esteja com a nossa fé fortalecida. A primeira, que é essencial, que é a palavra de Deus, é o conhecer, é o hábito de meditar na palavra, de estudar a palavra, né? Em Romanos 10, 17, vai falar que a palavra vem pelo ouvir, né? Que a fé vem pelo ouvir, perdão. E ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos estar ali constantemente, são ministrações, é a leitura da palavra, tá alimentando o nosso espírito com ela, e a nossa fé vai ser fortalecida. A segunda prática é a oração, né? Usando aí o exemplo de Abraão era um homem de fé e de oração. Lá em Gênesis 18 vai falar sobre que Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, né? Em Gênesis 20, né, vai nos trazer Abraão intercedendo por Abimeleque e a sua família, e Deus os cura. Então, assim, ele ora por cidades, ele ora por cura. Gênesis 12 também traz que Abraão edifica um altar ao Senhor e invoca o nome dele, a adoração, né? E Gênesis 24 fala que Abraão intercede por sua descendência. Então ele não ora só por ele, por causas pessoais. Ele intercede, né? Ele adora, ele levanta um altar do Senhor. Então, assim, a vida dele é uma prática de oração, né? De falar com Deus, de interceder, de pedir. Então, quando ele precisou colocar a fé dele em ação, ele tinha a fé fortalecida para isso. Que já era uma prática constante dele. E a terceira aqui, muito importante também, é a nossa participação na comunidade da fé, para a gente estar fortalecendo, né, a nossa fé, estar ali em uma comunidade de fé, né? Hebreus 10, 25 vai dizer: não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. A palavra de Deus nos orienta para a gente não deixar de congregar. Então, se a gente tem o nosso manual, né, falando, ó, não deixe de congregar, nós precisamos seguir essa orientação do Senhor. Por quê? É como a gente falou do discipulado, é um ajudando o outro, é ter pessoas que vão nos encorajar, é ouvir testemunho das pessoas, olha, o que Deus fez na vida do meu irmão. Então,
a gente está ali congregando, a gente está reunido com os irmãos, mesmo que seja tão desafiador também, né? Às vezes, esse momento de comunhão ali, mas nós precisamos, porque somos testemunhos, somos exemplos de fé. Às vezes eu estou mais desanimada, mas eu vou olhar para a vida do meu time e vou ver, não, olha lá, ele teve forças, ele passou por tantas coisas e conseguiu, eu também consigo, né? Eu vou olhar ele como uma referência, assim como outras pessoas. A Gil tem a história da vida dela. Então, assim... E nesse tempo de fast food, igual você estava falando, né? As pessoas hoje não querem ser exortadas, né? Não querem ser exortados, só que não tem como você crescer espiritualmente sem ser exortado. Não existe, né? Você só vai conseguir uma maturidade espiritual com as pessoas ali, com a lima, né? Tirando ali aquilo que está demais, que está em excesso, para que você possa realmente crescer. E hoje está da seguinte forma, né? Se meu pastor, minha pastora me exorta, não vou para outra igreja, né? E aí eu pergunto, se você vai para outra igreja, será que é esse o plano que Deus tinha para sua vida? Né? E outra coisa, acontece coisas que são piores ainda. Às vezes para outra igreja, a pessoa simplesmente sai da igreja, né? Sai da igreja e esquece que o propósito de Deus é maior do que a nossa dor, do que a nossa altivez às vezes, né? Do que o nosso orgulho. Eu vejo que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, eu falo sempre isso, eu falo para mim mesmo, para me lembrar disso também. Quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, a minha vida deixou de ser minha, sabe? A minha vida passa a ser dele. E se passa a ser dele, eu tenho que ver os planos e propósitos que ele tem para minha vida, né? Então a minha vontade, o meu desejo, o meu sonho fica em segundo plano. Só que as pessoas não querem abrir mão dos seus próprios sonhos, desejos e planos. Elas querem viver os seus planos e querem que Deus chancele. Olha, Deus, eu vou fazer isso, eu chancela. Quando na verdade a gente vai perguntar a Deus, o que o Senhor quer na minha vida? Onde o Senhor quer me usar? Né? Quais os propósitos do Senhor na minha vida? E eu não conheço a Gil, né? Eu conheço um pouco da Gisele. A gente sabe o quanto foi desafiador para a Gisele chegar até aqui. A Gisele sabe o quanto foi desafiador para eu chegar até aqui, sabe? Mas a gente tem que ter essa visão de que os propósitos de Deus são maiores. Os propósitos de Deus são melhores, sabe? E Deus, eu acredito piamente nisso, que Deus, com seus olhos de amor, ele se alegra quando nós chegamos para ele e falamos assim: Deus, o que o Senhor quer que a gente faça hoje? Qual os propósitos do Senhor para a minha vida? Né? Ao invés de passarmos planos e objetivos e pedir para ele chancelar, Senhor, quais são os propósitos do Senhor para a minha vida? Porque ele é um pai amoroso, né, Zé? Um pai que cuida, um pai zeloso. Eu falo também muitas das vezes, estou quebrando o protocolo, não, né? Mas eu falo muitas das vezes, a pessoa se sente órfão, porque meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, porque meus pais me abandonaram. Cara, a gente tem um pai perfeito, que é um Deus Todo-Poderoso. Você que está em casa aí, você não aceitou Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, aceita. E quando você aceita o Senhor Jesus, como está lá em João, capítulo 1, versículo 12, todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus, deixam de ser criaturas, se tornam filhos de Deus, filhos amados, filhas amadas. Você não é órfão. Guarde isso no seu coração. Você não é órfão. Você tem um Deus Todo-Poderoso que te ama. E prova maior disso, João 3,16, que ele enviou o seu Filho a esse mundo mau, esse mundo pecaminoso, esse mundo sujo, por amor ao Klaus, a Gil, a Gisele, a mim, a você que está aí do outro lado, por amor a você do outro lado, sabe? Então, muitas das vezes o inimigo sofre que você não vai dar em nada, que você não é ninguém. O inimigo é o pai da mentira. Então, ouça o que Deus tem para sua vida, ouça o que Deus tem para o seu coração. Colhe, né, com pessoas de Deus, assim como a Gil fez, né, e a Gisele com outras pessoas, assim a gente vai. Colhe com pessoas de Deus, não fica em casa. Vá para os cultos, vai ministrar ao Senhor um culto de adoração, vai agradecer a Deus, vai chorar, né,
porque a palavra também nos ensina, né? Fecha a porta do seu quarto e vai orar. Tem que ter esse momento a sós com Deus, mas você tem que congregar também. Gisele disse muito bem que o terceiro item aqui, ó, você tem que procurar estar com os irmãos na fé, com aquelas pessoas que vão fortalecer sua fé. Nos dias bons, comemorar contigo, nos dias maus, chorar com você. Sim, amém, amém. E quando a gente fala de abandonar a fé, às vezes as pessoas pensam assim, mas eu tô sofrendo, eu tô com problema. Mas quando a gente fala assim, não abandone a sua fé, não é para você ignorar, né, o seu sofrimento, a sua dor ou aquela situação que você está passando, não. É só ter a certeza de que Deus está com você nesse momento, ter a certeza de que existe algo maior do que isso, porque é momentâneo, é passageiro, vai passar. A gente às vezes vive aqui nessa terra e na nossa caminhada, às vezes sofrendo por algo, e a gente esquece que aqui nós estamos de passagem. Vai passar, né? Aqui não é eterno. O eterno é o que o Senhor prometeu pra gente. Né? Então, assim, a fé, ele é um tesouro precioso que devemos cultivar e proteger, que é ela que vai nos guiar. Então, assim, eu não sei, né? Como que está o seu coração nesse momento que você está ouvindo a palavra, às vezes duvidando, às vezes porque não está conseguindo mesmo enxergar, olha para todos os lados, tem buscado em todo momento, mas não tem conseguido enxergar uma saída, enxergar aquela promessa que Deus te fez lá atrás. Não é impossível, porque às vezes, porque eu errei, eu já abandonei lá atrás, eu já errei, mas você tem no seu coração essa promessa ainda. Sempre há tempo de voltar, né? Porque a aliança, Deus não quebra aliança. Deus está sempre de braços abertos e o coração de Deus é sempre: vem, meu filho, né? Volta para os meus braços, vem, que a promessa é a mesma. E vou fazer uma festa, a alegria de você voltar para mim. Né? Então, às vezes, a gente pode atrasar, né, o nosso processo. Às vezes por escolhas, né, ruins, por ter desistido lá atrás. Mas a partir do momento que a gente se arrepende e volta, Jesus está com a gente, Ele segura na nossa mão e fala: vem, né? E Ele vai fazer com que a gente sonhe, com que a gente tenha esperança. Então eu falo isso assim de todo o coração, não como alguém perfeita que vive isso facilmente, não, né? Como uma pessoa que luta diariamente, é uma luta constante. Eu brinco que não é um leão, é 1000 leões por dia, são vários, né? A partir do momento que coloco o pé no chão nos dias mais difíceis, a minha mente é bombardeada, né? Então, assim, como alguém que luta, né? Que vem lutando, que erra, que cai, que levanta, né? Como alguém que às vezes está num dia difícil, está nervosa, meu filho está aqui, sabe disso, né? Às vezes, minha filha, às vezes alguém assim que tá nervosa naquele dia porque tá enfrentando as guerras internas, tá ali uma luta contra, não vou desistir, vou conseguir, vai dar certo, mas que passa, né? Que essas lutas, essas tribulações não são capazes mais de me fazer parar, e glória a Deus por isso. E a gente permanece, eu permaneço. Então, assim, eu digo para você, é possível, não abandona a sua fé, não abandona aquilo que Deus falou para você lá no início, quando você conheceu Ele. Em nome de Jesus. Você não pode
batalha. Só quem tem fé consegue adorar. Nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão. Pra orla do manto tocar e faz coração, mesmo ferido e sentindo dor, cantar o hino de louvor. Amém. Glória a Deus. A missionária vai estar orando, colocando sua vida, meu irmão, minha irmã, que talvez seja com a fé um pouco abalada, ou muito abalada, ou talvez nem tenha mais fé. Para que o Espírito Santo, aquele que convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo, mas que também consola os corações quebrantados, consola os corações que querem mais de Deus. Para que o Espírito Santo faça obra na sua vida em nome de Jesus. A senhora vai estar orando, nós vamos ter concordância, tá? Em nome de Jesus. Senhor, eu, Pai, venho colocar diante do Senhor agora, meu Pai. Deus, a vida de todos aqueles, meu Pai, que ouvirem essa palavra. Deus, assim como o Senhor, Pai, me deu uma direção, me deu uma ordem, falou como um Pai amável, como um Pai misericordioso, e disse: não abandone a sua fé. Pai, eu oro neste momento, meu Pai, para que teus filhos não abandonem a fé, Pai. Jesus, tudo aquilo que tem se levantado em suas vidas, meu Pai. Jesus, tudo aquilo que vem acontecendo, meu Pai, para tirar o foco do teu filho, todas as distrações, Senhor. Jesus, todos os pensamentos negativos, Pai, bombardeios da mente, Pai, em nome de Jesus, palavras duras, meu Pai, palavras de derrota sobre a vida dos seus filhos. Pai, nós repreendemos nesse momento. Pai, nós declaramos, Pai, que somos filhos do Senhor. Pai, que todas as pessoas, meu Pai, que ouviram essa palavra, Deus, que venha sentir, meu Pai, essa esperança em seus corações. Deus, que algo, meu Pai, brote em seus corações. Jesus, que o Senhor venha trazer à memória tudo aquilo que lhes dá esperança, Pai. Jesus, traz à memória os sonhos, traz à memória os projetos, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, meu Pai. Deus, que todos sejam fortalecidos, Pai. Deus, que todos conheçam a Tua palavra, que todos venham ter uma vida de oração, que todos venham viver em comunhão com os irmãos. Jesus, levante aquele que está abatido. Pai, levante aquele, meu Pai, que está passando por uma frustração com os homens. Pai, que possam olhar para o Senhor e entender que somente o Senhor não nos decepciona, Pai. Que somente o Senhor é aquele que é fiel até o fim. Que somente o Senhor é aquele, meu Pai, que tem a promessa e que não nos abandona, Pai. Deus, nós oramos nesta noite, meu Pai, para que a nossa fé seja renovada, Senhor. Alcance, Pai, que essa palavra alcance os corações daqueles que precisam, meu Pai, ouvir, que precisam se voltar para o Senhor, para aqueles que se encontram abatidos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, meu Pai. E que mesmo, meu Pai, aquelas pessoas que estejam passando pelo tempo da espera, meu Pai, Deus, venham entender do poder e da autoridade que o Senhor nos dá, que mesmo enfrentando batalhas, que mesmo estando passando por esse processo do tempo, nós podemos ser, meu Pai, ferramentas para que pessoas venham receber a sua bênção instantaneamente, Senhor. Que outros vão sim, meu Pai, através das nossas vidas, ser abençoados, receber a promessa, viver um milagre do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, porque é isso que motiva os nossos corações, Pai. É isso que precisa nos impulsionar, Senhor. Em nome de Jesus, que pessoas venham se render ao Senhor. Eu peço, Espírito Santo,
Santo do Senhor, que é aquele que consola, que é aquele que convence, consola os corações abatidos e convence aqueles que estão resistentes ao Senhor, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus,